Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reino do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Mais uma semana, né? Estou iniciando. Deus abençoe cada um de nós com paz e saúde. Irei falar mais uma palestra sobre os milagres conhecidos dos santos do estigma do nosso querido Padre Pio. Eu irei falar hoje sobre rendidos à evidência. Luigi Romanelli foi o primeiro médico a visitar o convento para examinar o frade estigmatizado em maio e julho de 1919. Em julho do mesmo ano, dirigiu-se também para lá o professor Amico Bignami, diretor de patologia médica na Universidade de Roma. Por fim, ali esteve em outubro o Dr. Giorgio Festa, que repetiu a visita em julho de 1920. Visual, os estigmas nas mãos do Padre Pio. Nas regiões palmares de ambas as mãos e propriamente no nível do terceiro metacarpo, apresenta-se a simples visão, uma pigmentação da pele de cor vinosa. Numa superfície do tamanho de uma moeda de bronze de 5 centavos na mão direita e de 2 centavos na mão esquerda. Os contornos observados com cuidado, aprecia-se nesta região da pele um epitélio ou antes uma membrana reluzente, um pouco levantada no centro, que forma uma espécie de pequeno botão do qual partem muitas estrias delgadas, mais escuras, quase pretas. Toda essa região está levantada sobre os tecidos circundantes, íntegros e normais. Apalpando-se a zona com delicadeza, não se percebe por debaixo resistência óssea nem muscular alguma. Ao contrário, observa-se que a membrana é notavelmente elástica, que não existe orifício de escape de líquido. Aplicando-se o polegar à palma da mão e o indicador ao dorso, e fazendo-se pressão que se mostra muito dolorosa. Tem-se a percepção exata do vazio existente entre ambos os dedos. Sobre a ferida dos pés, Romanelli anotava em seu relatório: sobre o dorso de ambos os pés se percebe uma região circular do tamanho de uma moeda de 5 centavos, recoberta também por uma membrana de cor vermelha viva, aspecto reluzente e contorno nítidos e preciso, cercada de tecidos normais. Depois de apalpada, comprova-se que a membrana é também elástica e permite avaliar o vazio subjacente. Nas regiões protárias, mesmo tempo seja região dorsal ou protar, percebe-se o vazio existente, assim como o pé perfurado, cujos vazios aparecem recobertos pela membrana descrita. Por fim, o doutor detalhava assim a chaga do flanco. No hemitórax esquerdo, propriamente da linha mamilar e asilar anterior, quase em correspondência com o sexto espaço intercostal esquerdo, percebe-se uma ferida lacerada linear que segue a direção das costelas. Tem uma longitude aproximada de 7 centímetros entre as bordas, ligeiramente enroscadas, destacando-se seus tecidos suaves. Feridas parecem feitas de baixo para cima e um pouco de fora para dentro.
com efusão de sangue arterial. Suas características são próprias de uma ferida de incisão. Romanelli concluía categórico seu relatório. Exclui-se que a etiologia das lesões do Padre Pio seja de origem natural. Ao contrário, o agente produtor deveria ser buscado sem medo de equivocar-nos no sobrenatural, já que o fato constitui por si mesmo um fenômeno inexplicável, só a partir da ciência humana. O Dr. George Festa chegou a uma conclusão idêntica, apenas amigo bigame, homem sem fé, nem crença religiosa alguma, discordou. Não há nada. Afirmou das alterações da pele que não possa ser produto de um estado morboso e de aplicação de agentes químicos conhecidos. Para turvar ainda mais a verdade, o padre Agostinho Gemelli jogou suas próprias cartas marcadas no cesto do opróbrio. Curiosamente, Gemelli pertencia à ordem dos frades menores franciscanos e unia a sua condição de médico às de reitor da Universidade Católica de Milão, de conselheiro técnico do Santo Ofício e de amigo pessoal do Pio XI. Foi o próprio Gemelli que escreveu um tratado para demonstrar que todos os estigmatizados da história, com exceção de São Francisco de Assis e de Santa Catarina de Siena, eram pouco menos que farsantes. E como é natural, o Padre Pio figurava em sua opinião entre eles. Gemelli ousou então entregar ao pontífice um relatório denigridor sobre o Padre Pio, sem ter examinado seus estigmas. Ele agiu ao contrário de Romanelli e Festa, que depois de estudá-los minuciosamente acabaram por desmascarar a falsa tese de Gemelli e a interpretação positivista de Bignami de modo concreto. Festa oferecia o resultado de suas pesquisas em seu livro Mistério da Ciência e Luz da Fé. Os estigmas não devem, assegurava a aplicação direta de substância cáustica ou irritante, porque a ação destas últimas nunca se limita estritamente, como em nosso caso teria acontecido, a região lesionada. E de qualquer maneira, uma vez que cesse a ação do supremo agente vulnerador, seja este de natureza química ou traumática, seria também lógico que cessasse seus efeitos. Em outras palavras, seria também lógico que a reação vital da natureza, inclusive sem o auxílio dos meios recomendados pela técnica, fornecesse com sua própria energia, tal como nós médicos constatamos em todo tipo de lesões, a reparação progressiva do mal gerado. Como então as lesões observadas no Padre Pio conservam ainda depois de tantos anos a viveza e o frescor do primeiro momento em que se manifestaram. Em 1968, o doutor André Cardosa afirmou, reconhecendo o Padre Pio, que encontrara em ambas as mãos orifícios de diâmetro aproximado de 0,5 centímetro, respectivamente, que atravessavam as palmas de um lado a outro, filtrando-se por eles a luz com a pressão as gemas de meus dedos, indicador e polegar, se tocavam. Mostra-se impossível explicar assim fenômenos sobrenaturais exclusivamente à luz da ciência. Shalom para vocês, até a próxima.